Porque esse cara mesmo, de que ficou 14 meses, que a gente tá falando, 1 ano. E 2 meses no mar. Ele comia o quê? Pois é. E bebia o quê? E ele bebia água da chuva quando chovia. Porque ele tava aonde? Ele saiu, ele era um pescador, ele saiu para pescar. Ele tava no barquinho dele? Numa canoa aberta, Tá. de fibra de vidro, uma canoa de uns 5 metros mais ou menos. Saiu ele e um amigo para pescar. E eles tiveram um problema no motor do barco, entrou um vento muito forte, vou resumir basicamente a história, uma tempestade, e eles foram sendo levados pela corrente, sem motor, não tinham rádio, não tinham recurso nenhum, pescadores bem humildes, eles foram sendo levados. A única coisa que eles tinham no barco era uma grande caixa de isopor, que é onde eles iam colocar os peixes. Ele conta que nem haviam praticamente capturado nada ainda, quando deu o problema. E depois de, se não me engano, 3 meses, o companheiro dele morreu de inanição, de fraqueza, e ele não. Inclusive, isso mais tarde ele passou a ter a suspeita de que ele houvesse cometido canibalismo, né? É isso que eu ia perguntar, ele comeu o cara? Porque tudo indica sim, ao que tudo indica, não. O que tudo indica, não. Ele foi acusado, assim, quando ele foi encontrado que foi ele que chegou em algum lugar, né? Ninguém foi buscar ele. Ele contou essa história, poucos acreditaram, houve uma suspeita, botaram em detector de mentira, etc. Começaram a ver ele como um eventual antropófago, né? Mas, gente, mas tipo assim... Na verdade, o cara era um herói, porque o cara fez uma coisa que assim, eu acho que nós não conseguiríamos. Exato. Né? Exato. Mas ele sobreviveu basicamente com a água da chuva, quando chovia. E o grande alimento dele foram tartarugas. Porque a tartaruga ela é rica em proteína, a carne da tartaruga, o sangue é bom também, e ela é relativamente fácil de capturar, porque ela é lenta, ela sobe na superfície para respirar, então eventualmente você conseguiria puxar uma tartaruga, e foi o que ele... Ela é meio curiosa também. Foi basicamente... Ele tinha algumas apetrechos de pesca? Não, ele não perdeu tudo na tempestade. Ele não tinha nada, tinha uma caixa de isopor vazia onde ele dormia dentro da caixa, por causa do sol. Ficava dentro da caixa para se proteger do sol. Esse cara é um herói, né? 438 dias ele ficou no mar. Isso? Vamos botar em dia, né? 400... Imagina, 438, você falou? Imagina, 438. Então, isso aconteceu há 6 anos. Você pesquisou ele? Sim, muito. Ele publicou até um livro. E tá vivo. E o psicológico dele? Chama-se José Alvarenga. Porque tem o problema da inanição, da alimentação. Sim. E tem o problema também de... Porque assim, uma coisa eu vou ser pego, vou ser resgatado, sei lá, passa uma semana, tá difícil, mas vamos... Cara, na hora que passa... Ele tinha noção de quanto tempo ele ficou? Você sabe disso? Não. Depois de um tempo ele já não tinha mais noção. Não tinha. Ele já não sabia mais quanto tempo. Não. Eu acho que isso é até uma boa, né? Porque daí o cara já perde a noção, já não fica... Não teria nem como marcar 400 pauzinhos no barco. Né? Já foi. E o psicológico dele? Você conseguiu ver? Tipo, o que fazia ele ficar animado? Eu acompanhei esse caso na época que ele aconteceu. Eu fiquei acompanhando, tentei de todas as maneiras. Só que ele foi parar nas Ilhas Marshall, bem distante daqui. E eu acompanhei muito o caso. Tentei de todas as maneiras ter um contato com ele, não consegui na época. E o cara foi literalmente massacrado não só pela mídia, mas pela polícia, pela investigação. Mas por que, caceta? Porque partiam do princípio de que ele só tinha sobrevivido porque ele havia matado o amigo para devorá-lo. Ele. Exatamente. Tipo, vou matar o cara. Que né? Já aconteceu isso no passado, tá? Mas não era o caso dele, até porque o cara era extremamente religioso. Extremamente religioso. E uma das primeiras providências que ele fez quando ele voltou foi procurar a família do amigo para contar para eles o que tinha acontecido, etc. Uma pessoa humilde, né? Não, e mesmo assim, né? Vamos Agora, o mais impressionante, que realmente despertou muita suspeita nesse caso, é que ele não estava em tão mau estado assim quando ele apareceu. Ele estava mais magro, obviamente, barbudo, cabeludo, essas coisas todas, né? Nu, né? Não tinha mais roupa, mas ele não estava assim, uma pessoa prestes a morrer. Ele estava bem. Estava bem. Acho que o organismo dele tinha... Se adaptado, talvez.
Acho que geneticamente talvez ele tivesse uma predisposição a enfrentar uma situação difícil como essa. E isso despertou ainda mais suspeita de que a história dele talvez não fosse daquele jeito. Um bom caso para você investigar. Né? Mas eu nunca duvidei, não. Eu sempre tive para mim que ele estava contando a verdade, que havia acontecido aquilo, porque, tudo bem, é um período muito longo, 438 dias, mas já havia acontecido outros casos de sobreviventes encontrados que passaram muito tempo no mar, não tanto quanto ele, era o recordista absoluto, inclusive um recorde que eu acho que ninguém deveria bater. E nem quer quebrar. O segundo, você sabe qual foi o período? O anterior a ele foi um chinês chamado Peng Li, que ele foi resgatado no Brasil. Olha só. Olha que história interessante. Aconteceu na época da Segunda Guerra Mundial. Ele era um marinheiro de um navio mercante que foi torpedeado quando estava mais ou menos na costa da África, por um submarino alemão. E ele foi para o mar, ele sobreviveu ao torpedeamento, ao afundamento do navio, e ele conseguiu subir numa espécie de balsa, um flutuante que boiou do navio, e ele passou mais ou menos, pouco mais de 4 meses no mar, à deriva, até que ele foi resgatado por um barco pesqueiro, aqui, um barco de pesca no litoral do Pará. Ele atravessou o Atlântico inteiro, a deriva, levado pelas correntes marítimas, e foi resgatado no Brasil, o Peng Li. Isso foi na época da guerra, como eu falei. E sobreviveu. Mas ele sobreviveu, no caso dele, porque ele era uma pessoa... Ele morreu depois em Nova York, de outras causas. Mas ele sobreviveu porque ele é uma pessoa extremamente engenhosa. Então ele começou a desenvolver técnicas de sobrevivência que depois algumas delas foram até adotadas pela Marinha Inglesa, por exemplo. Se acontecer tal coisa, faça tal mais coisa. Mais ou menos isso. Ele criou tipo um protocolo. Exatamente. Você lembra de algum? Sim, claro. Ele com o pouco recurso que ele tinha, coisas que saíram boiando na superfície, ele começou a catar. Uma das coisas que ele capturou no mar foi um pedaço de lona que ele usou primeiro para criar uma espécie de tenda na jangada, que era um tablado de madeira que ele estava. Então, com isso ele se protegia do sol, por exemplo, que é cruel, porque ele desidrata. Sal e sol. Para desidratação é a combinação perfeita. Né? Então ele criou a tenda, que mais tarde ele usava essa tenda para capturar aves. Água também, claro. Água da chuva. Empoçava a água da chuva. Para ele conseguir beber ali. E capturava água. E depois ele usava para capturar aves. Quando ele já estava mais próximo da costa, as aves pousavam ali, ele vinha por baixo da lona e agarrava a ave. Ele foi extremamente engenhoso naquela época. Ele criou um sistema com um prego da balsa, fez uma espécie de anzol. Então, e usava tartaruga também como alimento. Então ele pescava, na verdade, com aquilo. E ele atravessou o oceano inteiro. Inclusive essa frase de que, quando o pessoal perguntava para ele o que ele sentia de ter sido tornado recordista, ele falava: eu espero que ninguém nunca bata esse recorde. Só que bateram depois. Mas ele quase quase 3 vezes mais. 3 vezes mais. 3 vezes 4, 12, e mais, então 3,5. Exatamente. 3,5 vezes. Então, no caso do pescador que ficou 1 ano e 2 meses, realmente um período extraordinário, né? Incomum. Mas antes disso já tinha ficado 4 meses. 4 meses, que também já não é. Já não é. É que a gente olha 14, coisa. A gente fala, porra, 4 para 14. Não é pouca coisa. Cara, eu acho que já uma semana já é agoniante. Muito, com certeza. Uma semana já deve ser um absurdo de agoniante. Então, casos assim dos náufragos, por exemplo, que são as pessoas que ficam nessa situação à deriva no mar, são frequentes. Até hoje é frequente. Até hoje é frequente. Mas é uma coisa que me traz essa curiosidade. Por exemplo, você falou que ele era um japonês? O chinês. Chinês. Ele... Perguntaram para ele, cara, o que te motivava? E o que você fazia para brigar com você mesmo? Porque ali, a gente sabe, né? A cabeça fala, vou morrer. E a outra cabeça devia estar ali, outra parte. Não, você vai sobreviver. O que ele
Como é que ele lutava com eu isso? Eu tentei colher o máximo de informações. Mas não tem. Ele falava muito pouco desse episódio depois. Não sei se era um certo trauma, enfim, ele falava muito pouco da situação que ele viveu. Mas ele sempre disse que acreditava que ele poderia ser salvo. Falou, vou ser salvo. Ele acreditava que ele poderia ser salvo. E, de fato, foi um golpe de sorte, na verdade, de ter encontrado um barco, porque assim como ele atravessou o Atlântico numa corrente que realmente atravessa da África para a costa brasileira, mas quando ela chega na costa brasileira, ela vira em direção ao Caribe. Então ele podia ter ido em frente. Só que ele deu a sorte de, quando ele estava próximo da costa brasileira, de ter sido visto por um barquinho, poderia pegar uma outra, uma traineira. E tem uma, né? Que é assim, tem né? várias correntes, né? É que tem aquela que vem, tipo assim, da Europa para cá, só que daí tem aquela que vem e desce. E aí, se ele pega aquela ali, ele começa a ir para o sul e não vai para... Esse é o problema das correntes. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.